vamos para o segundo bloco do Ação Nacional, né? Eu costumo brincar, o assunto é muito sério, mas eu costumo brincar assim, a pandemia ela é muito ruim, né? Só que, no entanto, ela traz muitos assuntos, né? Ela desperta muita curiosidade. E hoje é um programa em que a gente vai tentar dissecar tudo a respeito, né, da gravidez, da gestação durante a pandemia. E eu estou aqui com a doutora Vanessa Machado, que ela é coordenadora do pronto-socorro de ginecologia do Hospital Veracruz, e o doutor Elton Carlos Ferreira, que é ginecologista e obstetra do Hospital Veracruz também. Gente, antes de ir para o intervalo, eu falei aqui uma estatística que, enquanto eu lia, eu não sabia se eu lia ou se eu ficava mais assustado. O Brasil é o segundo país do mundo com mais infecções e mortes causadas pela Covid-19. E outro dado alarmante, morte de gestantes pela doença, né? É um número muito alto, é um número muito preocupante, é algo alarmante que a gente tem que debater. E você falou na estatística, né? 8 em cada 10 das mortes em gestantes, 8 em cada 10 foram no Brasil. Isso é muito alarmante, ficamos todos muito preocupados quando esses dados vieram a público recentemente. E além disso, o estudo mostra que dessas gestantes ou puérperas, né, que são aquelas logo depois do parto, que até parece que tem mais risco até de mortalidade. Parece que de todas essas que morreram, em torno de 22% não tiveram acesso à UTI, não tiveram acesso a tratamento intensivo. Sim. Isso é muito preocupante. O que representa isso, doutor? Por exemplo, a doença chegou, o vírus chegou, nós não estávamos preparados, as pessoas não estavam preparadas, o sistema de saúde do Brasil é precário. O que representa, o porquê desses números? Eu acho assim, a gente teve um tempo para se preparar, para nos prepararmos, né? Porque a doença chegou fora do nosso continente antes, né? E esses números, para mim, eles refletem realmente a precariedade do nosso sistema de saúde. Sim. Apesar de a gente encher a boca para falar de SUS, e é realmente uma coisa muito boa, ele está presente em todas as regiões do país, ele é subfinanciado, ele é precário. Né? Sim. E aí o dado que a Vanessa falou do estudo que você relatou, foram dados do Ministério da Saúde, né, quase 1.000 mulheres gestantes ou puérperas foram positivas, e a gente teve uma taxa de óbito, se eu não me engano, de 12%, quase 13%. Quase 13%. Né? E esse dado já é alarmante, né? 12% de morte em grávida ou puérpera, que não reflete a realidade fora do país. Sim. A taxa de mortalidade de grávida é igual a de não grávida, não aumenta a morte pelas estatísticas dos outros países que a gente tem visto. Mas o que mais me alarma ainda em relação a esses números é isso que a Vanessa falou, acesso ao UTI, que quase 26%, né? Não tiveram. 22, se não me engano, mostra que elas morreram sem assistência adequada, né? Isso é muito preocupante. E o que eu vi também nesse trabalho é que 12 a 13% dessas mulheres não tiveram nenhum tipo de assistência respiratória. Sim. Nem oxigênio elas tiveram, dessas que morreram. Ou seja, é realmente preocupante, mas precisa ser mostrado, né? É um dado que precisa ser mostrado para que a gente tente, de alguma forma, sair melhor do que a gente entrou nessa crise. Certo. Doutora, você falou puérperas, né? O pós-parto. Puérperas são gestantes, são mulheres que deram à luz, né, e até o período de 42 dias após o parto. A gente chama de puérpera. Esse é um período assim que é como se ele fosse uma pós-gravidez, né? Ele ainda tem alguns riscos inerentes à gestação. E nessa estatística mostra que essas mulheres puérperas tiveram uma alta taxa de mortalidade. Doutora, até fugindo um pouco, né, aqui do meu roteiro, mas a gente fala muito em depressão pós-parto, né? E diante dessa situação que nós estamos vivendo, vamos supor que nós estivéssemos numa situação normal. A depressão pós-parto é algo que existe, né? E muito. E agora, em meio a essa doença, em meio a esse vírus, essas informações, a televisão, essas notícias, isso pode aumentar? Tem aumentado? Vocês estão sentindo isso? O que eu sinto bastante na minha vida prática do consultório, não sei se é a experiência do Elton também, é que a mulher normalmente ela já passa por um período pós-parto mais difícil, que a gente chama de blues puerperal. Isso tem uma taxa alta entre as mulheres, mas isso se reverte, né? Um mês, 40 dias depois do parto.
às vezes um tempo maior, mas agora, atualmente, essas mulheres têm passado por esse período de maneira mais intensa. Eu tive casos de depressão pós-parto nessa fase, a gente sempre se depara com isso, mas eu tive, coincidentemente, na fase da pandemia. Não consigo associar apenas à pandemia, mas eu acho que aumenta o risco. Mas você imagina só, as mulheres elas vão parir agora sozinhas, só com um acompanhante, não tem mais a família ali esperando, né, para ver o bebê, olhando no vidro o bebê que nasceu, aquelas visitas na maternidade, as visitas no pós-parto da família, que ajuda a gestante, que fica um pouquinho pro bebê para ela poder tomar um café, para ela tomar um banho. Então agora é só ali a família. Então elas ficam muito sobrecarregadas. Então eu sinto sim que esse período está sendo muito difícil para as puérperas. Eu também tenho sentido isso das minhas pacientes. É muito cedo ainda, né, para a gente falar em que vai acontecer, a gente precisa de um número grande, né? Mas no meu ponto de vista, isso vai ser uma constante aí. Depressão pós-parto, nas pacientes que tiveram Covid e ficaram graves, mas se recuperaram, acho que vai haver muito transtorno de estresse pós-traumático. Eu acho que vai ser uma coisa que a gente vai ter que saber lidar. No futuro vai aparecer, né? Vai aparecer muita coisa. Até tudo é muito novo e para vocês também, cada hora é uma novidade, né? Sim. Vai ter que especificar cada assunto, entender, estudar. Sim. A parte psicológica entra muito, né? A gente está vivendo um período que a gente precisa muito um do outro, assim, como profissional. Sim. O médico, dos outros médicos, das outras especialidades, dos enfermeiros, dos técnicos, da fisioterapeuta, da psicóloga, sabe? A gente precisa estar junto. E essa sinergia aconteceu? Sim. Esse é o lado bom? Poucas coisas boas durante a pandemia, mas esse é um lado bom? Pode ser, pode ser que seja um lado bom. Acho que a gente acaba ficando mais receptivo, né? Por conta de um objetivo em comum. A gente até conversou ali, né? A gente tem que sair melhor do que a gente entrou nessa pandemia, Por né? A gente não pode falar assim, quando tudo vai voltar ao normal. Não, quando a gente vai voltar para ser melhor do que a gente era. Eu acho que isso é uma coisa que reforçou muito esses laços entre colegas, médicos, discussão de casos. E a gente viu tanto que a gente precisa da família da gente, né? Muito. Como a gente precisa, como é importante, né? Isso reforçou muito, assim, veio trazer à tona o que a gente já sabia, mas que veio com mais força ainda. Né? Puxão de orelha. Olha para sua família, olha para seus amigos, que realmente eles são importantes na sua vida. Com certeza. Faz falta. Olha essa pergunta aqui. Caso a criança pegue o Covid, né, o problema, né, o coronavírus, o que fazer? Existe algum procedimento específico nesse caso? A criança, como a gente disse, o recém-nascido, né? O recém-nascido. O recém-nascido, quando ele nasce de uma mãe Covid positivo, ele já é triado nas primeiras horas de vida para ver se infectou ali ou dentro da barriga, que a gente não sabe se é tão verdadeiro, ou no pós-parto, na sala ou no ambiente, e depois ele é retestado. Quando ele tem 2 testes separados, por 2 a 3 dias de diferença, e negativos, ele é tirado do isolamento. Né, isolamento de outros pacientes. Né? A gente não afasta o bebê se ele tiver condições clínicas e a mãe também estiver bem de saúde, a gente não afasta o bebê da mãe. A gente sabe que os benefícios hoje de manter o bebê perto da mãe são muito maiores do que o risco dele transmitir para a mãe ou vice-versa. A gente percebe assim, né? Tem a parte técnica, né? Que ela precisa ser exercida, mas a parte humana, principalmente em gestação, né? O nascimento... Empatia, exatamente. Pega muito, né? Talvez, acho que é principal, né? Tem momentos que você tem que colocar isso junto para tomar uma decisão, né? Eu acho que por isso que nossa especialidade, eu sou suspeito, não somos suspeitos, né? Sim. Por isso que a gente escolheu, né? Por isso que a gente gosta tanto da ginecologia e obstetrícia, né? Essa é uma profissão linda, maravilhosa, consegue unir Quais os várias cuidados que devem ser tomados durante a gestação e o parto com relação à doença? E outra, eu vou colocar uma outra pergunta no meio dessa. Para você não ficar neurótico também, né? Você tomar os cuidados que eles precisam ser tomados, realmente são necessários. Agora, para não entrar numa neurose, né? Porque isso pode atrapalhar durante o processo, né? Sim. É muito importante para o público que está assistindo o programa saber que o pré-natal tem que ser continuado durante a pandemia. Não pode parar de ir ao médico, parar de fazer exame, parar de fazer seu ultrassom por conta da pandemia. Então, é muito importante que
as consultas sejam mantidas. Isso está acontecendo na rede pública, na rede privada, o serviço está sendo oferecido. Então, é importante que durante esse período ela mantenha seu pré-natal adequadamente. Pode ser que, eventualmente, no início da gestação, numa paciente que tem uma gestação muito tranquila, possa ser espaçado um pouco mais as consultas, né? Para evitar que ela tenha que se deslocar, se expor, mas ela não pode parar de fazer o pré-natal e vai tomar as medidas necessárias. Ela vai lavar a mão, se tiver que ir de transporte público, usar o álcool gel, usar máscara, usar sempre a máscara nos ambientes externos da sua casa, manter distância. Os consultórios estão tendo essa preocupação de manter a distância na sala de espera. Sim. Enfim. Eu tinha perguntado antes, né, sobre o H1N1, Zika, e esses problemas, como que estão sendo? Eles acabaram? Foram zerados ou ainda corremos eu esse acho que risco? Deixou um pouco de ser falado, porque a gente tem uma coisa mais emergente, mais grave, né? Mas eles continuam acontecendo, o Zika deu uma boa diminuída, mas alguns dados têm mostrado que ele vem esse ano de novo, né? Então a gente não sabe se vai confirmar isso, mas mais para o final do ano, mais para o verão, né? E o H1N1 continua acontecendo, né? Afetando as grávidas do mesmo jeito. O H1N1 sim, é uma doença que causa mais gravidade na grávida, causa doença respiratória mais grave, por isso a importância da vacinação, né, de toda gestante contra a gripe todo ano, né? Que é uma população de risco. Então essas doenças realmente elas continuam aí. Daí a importância de procurar. O que diminuiu, né, foi doença de criança. Tá certo, então. Sabe, aquele monte de gripe de criança, isso diminuiu. É estranho, né? Porque de repente, não só no mundo da gestação, né? Mas de repente só existe o Covid, né? Sim. É claro que é algo que a gente tem que exterminar, a gente tem que tomar os cuidados, mas as outras doenças estão por aí, né? Sim. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E doutora, você tocou num assunto importante, a gente fez até um programa baseado nesse tema, né? Do medo de ir ao hospital em meio a essa pandemia, né? E você tocou nesse assunto, mas como é que já aconteceu algum caso? Você, não, mãe, não existe, tem que tomar os cuidados, não adianta ter medo, vai só te atrapalhar. Sim, a gente teve casos assim de gestantes que estavam contaminadas com Covid, mas tiveram resistência de ir no pronto-socorro, mesmo assim. Gestantes outras, né, que tenham qualquer problema de saúde, um sangramento, ou acha que o bebê parou de mexer e fica tensa em ter que procurar o pronto-socorro, quando a gente orienta no pré-natal, não, olha, se acontecer isso ou aquilo, por favor, tem que procurar o pronto-socorro. Ah, mas o pronto-socorro, né? Olha, o trabalho, vocês são especialistas na área, mas o que vocês estão tendo que se especializar na parte psicológica da coisa, né? Porque não é fácil. Não. Acho que essa parte de continuar o acompanhamento pré-natal no caso das gestantes. Outras pacientes que têm doença crônica, mas também são gestantes, a continuar o acompanhamento com um especialista naquela doença que ela tem. A gente tem dados mostrando que não só gestantes, mas a população em geral tem morrido mais em casa porque não está procurando. Os infartados não vão ao pronto-socorro. Doença respiratória, pulmonar. Por medo da Covid mesmo. E às vezes é algo que, se você ir ao hospital, você evita, né? Sim. Teria evitado. Por esse medo, você... A gente entende o medo, né? Tá todo mundo com medo mesmo. E a recomendação é que não se procure mesmo pronto-socorro para queixas que não são de pronto-socorro, quer dizer, não são urgentes. Que se evite, porque o hospital, sim, é um lugar onde você vai encontrar várias pessoas, né? E outros pacientes. Tá certo, então. Antes de ir para o intervalo, mais uma vez, eu vou fazer uma pergunta aqui. Na volta a gente vai debater, porque também é uma pergunta muito importante. As gestantes com suspeita ou confirmação de infecção pelo Covid, elas devem necessariamente serem submetidas ao parto cesariano? É a pergunta que eu vou deixar. Vou repetir na volta do bloco, mas é a pergunta que eu faço antes da gente ir para o intervalo. O Ação Nacional de hoje está debatendo a gravidez durante a pandemia. Eu estou aqui com a doutora Vanessa Machado do Veracruz e o doutor Elton Carlos Ferreira, também do Veracruz. O intervalo é rapidinho e já a gente volta.